Aí, que saudade de vocês, hein? Pô, a gente vai acabar o semestre sem se encontrar presencialmente, né? Então, gente, é assim, ó. Eu vou tentar resumir nesse vídeo o conteúdo de 3 aulas para economizar o tempo de vocês. Nos slides vocês têm material, tem pedido de leitura e eu vou colocar no grupo sobre nossa forma de avaliação. Eu estou revendo isso, eu não vou fazer mais uma prova, ok? Mas eu vou pedir um trabalho de vocês que comprove que vocês assistiram os vídeos e viram os slides e vou pedir uma comprovação lá. Bom, nossa aula de hoje é basicamente fechar o barroco, tá? Então, vamos lembrar aqui, barroco significa, é um termo que diz respeito a defeituoso. É alguma coisa que foi mudada, foi alterada para expressar mais afetos. Então, assim, ó, esse aqui sou eu, barroco. Então, vocês entenderam, né? Barroco é essa coisa de expressão de afetos que transborda. Então, assim, era um termo um tanto até pejorativo para pérola torta, vai, para uma pérola meio oval. Em música, a gente marca em 1600, para o começo do barroco, já dei essa aula para vocês, estou relembrando. E a forma musical que, digamos, que capitania a mudança do Renascimento para o Barroco é o teatro musical, também conhecido como ópera. Então você pega uma peça de teatro, que deveria ser encenada, você vai cantar, cada personagem vai ser um cantor, você tem um coro atrás, e aí existe uma exigência daquelas 3 coisas que eu fico falando para vocês. Ó. Recitativo, a área recitativa é aquela melodia que anda, não vou não, vai sim, que não é bem. Ai, quanta dor. Então, assim, o recitativo tem essa coisa mais dramática e tem essa coisa também de fazer andar a cena, enquanto a área vai ter essa coisa de contemplar a beleza, de falar do que está dentro da pessoa. Não é bem um caráter, digamos, narrativo, nem dramático, tá? É mais lírico. Então, recitativo e área são formas que vêm substituir as tradicionais formas contrapontísticas do Renascimento. No Renascimento é aquela ideia, começa uma voz, depois começa a outra, depois começa a outra, elas vão se misturando, aí tem uma cadência, aí começa de novo. Uma voz, outra. Então, assim, gente, é muito importante vocês saberem que barroco começa com ópera, começa a partir de 1600, e aí vocês vão lembrar que começa daquelas discussões de que a música do Renascimento não podia expressar afetos, e que precisava de uma única melodia, porque grave é grave, agudo é agudo, então no grave você tem uns afetos, no agudo você tem outros. Bom, o que importa para vocês saberem é que começa nas cortes, é um teatro cantado, e logo ele vira um bom negócio. Aí ele vai caminhando para os teatros que você paga ingresso, né? Então, era primeiro uma coisa bem intelectual, italiana, Florença, depois vai para o norte, em Veneza, e aí começa a virar um negócio. E aí é exportado para todo lado. Para a França, para a Espanha, para a Inglaterra, sobretudo. Até Portugal compra. Aí, o que vai acontecer? Quando vira um bom negócio, o francês, que é um povo, né, pai da racionalidade, ele vai se contrapor à ideia da ópera e vai dizer que eles não fazem ópera, eles fazem tragédie lyrique, tragédia lírica. E aí tem um compositor, em meados do século XVII, que é o Lully, Jean-Baptiste Lully, que era na verdade italiano, e foi para a França menininho. Uma história muito louca. Pedi para vocês a biografia dele, né? E o Lully vai, digamos, consolidar essa forma aí, que tinha balé, basicamente a diferença é essa, que tem balé na ópera
italiana você não tem nada dançado, é só teatro, tá? Então tem as entradas dos personagens dançando, às vezes não é um balé com muita gente, mas o cara entra dançando e tocando e cantando às vezes, então ah, é diferente, né? E a música do Lully é muito dramática, as aberturas são muito dramáticas, é tudo muito forte, né? Tudo muito expressivo, não é não barroco, né? É um jeito francês de ser barroco. Bom, é, aí nós estamos falando de 1500, desculpa, 1660, 1670, coisa fica séria, sabe? E aí não, assim, é, nós vamos ter outros compositores nesse período que não são nem italianos nem franceses, né? Claro, mas que se compõem na estética barroca. E eu vou colocar, talvez o nome mais forte seja o do Purcell. O Purcell é inglês, ele, ele compôs música para cena, compôs música para instrumentos, compôs música polifônica, ou seja, no estilo antigo. Eles chamavam então nessa época a polifonia, com várias vozes entrando, de estilo antigo. E aí nesse mesmo tempo a gente vai ter a igreja que embarca um pouco nessa onda da música de teatro, mas depois começa a proibir. Naturalmente ela vai se tornar conservadora porque a tradição dela era polifônica, né? Então isso faz com que você tenha duas práticas sobrepostas no século XVII. E eles ensinavam pela tradição modal ainda, né? Um músico aprendia pelos tratados de contraponto modais aí do século XVI. Então, é, assim, o pensamento ainda era tomista, né? O Tomás de Aquino ainda era o principal teórico, né? Então, assim, o mundo no século XVII ele vai ter o Descartes, já vai ter tido Bacon no começo, vai ter Francis Bacon, viu gente? Não é bacon de pôr no sanduíche, não. É experimental, né? E aí você vai tendo uma mudança do pensamento que se choca com essa tradição do passado. E a reforma protestante, né? Aí eu já falei para vocês, tem o Calvino. Putz, o Calvino faz ele estrutura o pensamento reformado, né? De forma que possa, então, ter uma chance de se contrapor a uma teoria tão forte e reconhecida quanto é o tomismo. Isso século XVII, então, é muita luta, cidades. Agora, sim, tem prosperidade também, tem o nosso novo mundo aqui que está crescendo, muito ouro e prata, né? Ouro e prata para todo lado, ouro na Bolívia, prata na Argentina, um negócio impressionante, né? E aí a gente vai ter, então, músicos, olha só, isso é muito importante. Músicos que trabalham na igreja, tocando órgão, músicos que trabalham nos teatros, tocando violino, tocando teorbe e tal, músicos que trabalham nas cortes. As cortes também começam a caminhar, a sair daquele ambiente muito intelectual do século XVI, que tinha os maiorais, e a corte começa a ter aquele negócio meio música de barzinho, gente. Os nobres estão comendo, tal, o cachorro tá ali olhando, e os caras estão tocando ali, toca outro lá, toquei. Então assim, ó, não era mais aquele ambiente intelectual que era na, na, no Renascimento, que você valorizava muito o grande músico e o virtuoso que improvisava. Cara, aqui os relatos são um pouco mais chocantes. Lógico, eles jogavam muito nas cortes, né? Esses nobres aí, quando não estavam em guerra, meu, e eles não gostavam de estar em guerra, a maioria, né? Eles estavam se divertindo. Lógico, tinha muita pegação, entendeu? Então, assim, o século XVII, ele começa a ter uma certa desconstrução, certa não, uma franca desconstrução daquele ambiente de corte do século XVI, humanista e tal. E, claro, né, as cortes passam a ser frequentadas pelos caras ricos que não eram nobres. E que os nobres estão tendo que engolir porque eram mais ricos que eles.
entendeu? Aí você tem de tudo, tem mercantes, tem dono de fábricas, aí assim, a indústria nacional de alguns países vai se desenvolver mais do que de outros. Isso vai mais ou menos desenhar o futuro econômico deles. Foi quando Portugal e a Espanha perderam a mão, né? A indústria deles não cresceu. E eles tinham colônia, continuavam explorando as colônias com madeira, com um monte de coisa, né? Isso no século XVII, né? E aí a Alemanha, que era o fim do mundo, com a reforma, ela era o fim do mundo mesmo, né? Um negócio de bárbaro, né? Um negócio de muita fome, né? Principados pequenos. Ela começa a ter alguma proeminência em música, mas ainda muito ligada à tradição é, de igreja, ok? Que podia ser, era basicamente luterana, né? Aí, vamos pensar assim, a gente estava falando do Lully, eu estava tentando falar do Lully, do final da segunda metade do século XVII, a gente vai ter o Buxtehude tocando, a gente vai ter o Froberger tocando, que são músicos de teclas, né? O Buxtehude é o maior organista da época dele. Até tem uma história que o Bach viajou a pé para ouvir o Buxtehude, né? Então, assim, o Buxtehude queria empurrar a filha para casar com o Bach. Ah, coitado. Mas a história, o que eu quero dizer para vocês é assim, ó. Você tem teatro, cortes, festas de ricaços, que é mais ou menos igual a corte, e a igreja. E na igreja, os caras, o que eles faziam? A igreja cantava, eles cantavam o hino luterano. O hino luterano, eu já falei para vocês aqui, vem o Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus. Pararara, tirarara. Aí para toda hora. O que acontece com essas paradas? A congregação tinha que ter um ponto de parada para começar de novo, né? Era muito arrastado o ritmo, né? E aí o órgão acompanhava. Então era aquela coisa, imagina a catedral grande, aquela reverberação. E o trabalho do cara era fazer variações, às vezes antes das pessoas cantarem no órgão, fazer uma coisa que as pessoas ouvissem aquela música, entrassem no clima, mas ela ficava minutos funcionando. Então, você tem essas variações para teclado e variações em fuga, né? Começa o tema, depois vai o sujeito, ó, o contra-sujeito, aí vai de volta o sujeito de novo. Aí, então, assim, é, é muito importante vocês saberem que a prática da Idade Média polifônica, ela é mantida, ela também é atualizada, né? É, atualizada no mundo luterano, desse jeito que eu estou falando para vocês aí, e ela vai impactar a música do final do Barroco, que é de Bach, de Handel. Então aí, na virada do século XVII para o XVIII, a gente tem esses grandes compositores que a gente reconhece como barrocos, Vivaldi, Bach, Handel, Scarlatti, todos jovens, bem jovens aí, na casa, segunda década de vida, né? Entre 10 e 20 anos de idade, aprendendo, e aí nas duas primeiras décadas produzindo suas obras de juventude. E a partir de 1820, eles já estão num período maduro, aí, produzindo grandes obras. O Bach faz o Cravo Bem Temperado, faz a Paixão segundo São Mateus, depois começa a produzir muitas cantatas. Aí Vivaldi já tinha feito muitos concertos nessa época. Então, assim, o 1720, eu não sei se eu errei, eu falei 1820 sem querer, tá? 1720 é um momento em que a história da música é, produz as grandes obras, a partir daí, nas grandes obras do Barroco Tardio. Antes, Bach tinha feito algumas obras instrumentais muito importantes na década anterior. Ele estava em Köthen, e Köthen era um principado é, reformado, né, calvinista, e isso mudava tudo. O Calvino não gostava muito de música cantada na igreja, só vozes, então assim, não tinha o que tocar. Aí ele fazia música para diversão lá mesmo, pro príncipe. O príncipe adorava ele, né? E aí ele compõe as obras instrumentais, porque não tinha música religiosa para ser feita. E quando ele vai para Leipzig, que vai ser aí nos anos 20, né? Ele
ele começa a compor as obras religiosas que lhe eram demandadas. Ele também briga na igreja, vai dirigir uma série de concertos. A vida de Bach é uma vida interessante. Mas o que eu queria que vocês soubessem é que, assim, Bach vem dessa tradição alemã, de grandes organistas e de gente que faz música para a igreja. Ele nunca fez uma ópera, mas ele fazia música para cena, fazia cantatas e oratórios, né? Os oratórios eram mais comportadinhos que os outros oratórios, por exemplo, do Handel, né, que eram meio ópera mesmo. Então, Bach, digamos, desse mundo, desses compositores todos, é o que mais está distante da ópera. O mais próximo da ópera vai ser o Handel e o Vivaldi. O Vivaldi era padre, né? Não devia estar muito próximo da ópera, não faz sentido, né? Bom, gente, aí assim, o Barroco tardio vai se estender até a morte de Bach. A gente tem a marca da morte de Bach, apesar do Handel viver ainda mais 9 anos. Aí a gente tem as formas do Barroco tardio. Basicamente, você vai ter essas obras que vêm do órgão, que vão ser fugas, que é uma melodia, depois outra melodia, depois outra melodia. Aí você vai ter umas obras que vêm da tradição, umas obras que vêm da tradição instrumental. O Froberger, ele bola uma estrutura de danças, uma sequência de danças que vai ser Allemande, Courant, Sarabanda e Giga. Eram danças. Mas faz de conta que você vai falar assim, ó. Chamamé, Guarânia, Samba e Baião. Entendeu? Então, assim, são danças. É música para dançar. Aí, o que eu estou dizendo para vocês é que essas 4 danças, Alemande, Courant, Sarabanda e Giga, elas formam um tipo de estrutura que depois foi enriquecida com um prelúdio antes. Aqui no meio vai colocando outras danças, aí a suíte vai crescendo. Mas suíte quer dizer música em seguida da outra. Isso vem desde a Idade Média, eles dançavam tipo baile, né? Você vai no baile, você não dança uma música e para. Normalmente você emenda várias músicas, aí que para, o pessoal toma uma água e tal. Então, a suíte já era praticada na dança há muito tempo, mas aí o Froberger, que é alemão, vai praticar isso em música para se ouvir. E aí, essas primeiras suítes são de 1670, depois vão ser incorporadas por basicamente a Europa inteira. Na França, como não pode ser diferente, eles usavam um outro modelo, né? Podiam ter esse modelo alemão, mas eles tinham um modelo deles que era fazer um livro com várias músicas, aí você escolhia qual você queria. Também era uma suíte. Então ele fazia, você pega, por exemplo, Couperin, ele faz um livro com 20 músicas, você escolhe 2, 3. Normalmente você escolhe um pouco mais, 4. Bom, aí outras formas que a gente vai ter no barroco tardio vão ser o concerto, que era uma música feita para muitos instrumentos. O concerto era uma espécie de abertura de ópera que tinha saído da abertura. A ópera tinha uma música para abrir lá, né? Normalmente a francesa de um jeito, a italiana de outro. Aí o concerto, ele é como se pegasse essa abertura e transformasse numa forma autônoma. E era para vários instrumentos. Aí que você tem um concerto grosso, que é esse, para um monte de instrumento, e às vezes todo mundo. Você, imagina assim, você tem um naipe com 5 violinos, 5 violas, 5 cellos. Quando ele escrevia solo, só tocava o primeiro violino, a primeira viola, o primeiro cello. Quando ele escrevia ripieno, ou grosso, aí todo mundo tocava. Entendeu? Então, assim, essa é a ideia do concerto grosso, é para todo mundo. Aí tinha uma hora que ele escrevia solo. Isso, claro, servia para você ter dinâmica, né? É muito diferente de ter 4 músicos tocando, ou 5, e ter 20. Então a dinâmica era feita com essa alternância de solo e ripieno, ou solo e concertino. Aí, por fim, queria dizer para vocês das óperas, elas continuam se desenvolvendo, se tornam. Aí a ópera tem um mundo à parte, ela começa a ser criticada pelos racionalistas,
Enfim, tem um processo lá, mas ela nunca morre, né? Aparece a ópera bufa, que era uma ópera de brincadeira, assim, uma coisa mais leve. Então, a gente tem essa gama de obras barrocas aí, de produção musical barroca acontecendo. Eu vou recapitular com vocês então as formas, para vocês olhem aqui por favor, no slide, mas é assim, ó. Instrumental. Você vai ter variações sobre temas litúrgicos ou sobre, por exemplo, sequências harmônicas, que são chamadas passacalle ou chaconas. Você vai ter suítes, que são danças tocadas uma sequência da outra. Aí você vai ter concertos, que são vários instrumentos tocando juntos. Aí você vai ter sonatas, que basicamente é uma obra instrumental para um ou mais instrumentos. E especialmente tem um chamado trio sonata, que é para dois violinos e um acompanhamento. Normalmente o acompanhamento é feito por um instrumento harmônico e um baixo, então ficam quatro tocando um trio sonata. É um pouco engraçado isso. E aí você tem as obras vocais, que são, ou as grandes são óperas, oratórios e cantatas. As paixões são coisas extraordinárias, né? Você pegar os 3 últimos dias de Jesus e fazer uma música para ser encenada. A Paixão segundo São Mateus, então os últimos capítulos de Mateus, da morte à ressurreição de Jesus, colocados em música. É muito dramático, né? Morte dolorida, de cruz e tal e tal. Então, assim posto, vocês veem que o século XVIII, ele na verdade, ele vai mixar várias tradições e o que é interessante, por exemplo, é que você pega um Handel, viajou a Europa inteira e vai morrer na Inglaterra, e era alemão. Cara, alemão é caipira, ok? E o Bach nasceu na Alemanha e morreu na Alemanha. E conhecia a música do mundo inteiro. Como? Você tem muita partitura publicada já. E o Bach, e eles tinham sabe como é que eles estudavam música na época? Copiavam. Eles copiavam a partitura inteira. Então, até o Vivaldi ele falava que ele conseguia compor uma ópera mais rápido que alguém conseguia copiar. É o papo dele. E as pessoas tinham que copiar partes, né? Então ele fazia a partitura da ópera inteira, aí tinha que fazer a parte do primeiro violino, o cara tinha que copiar e dar pro primeiro violino. Dá um trabalhão isso. Bom, assim posto, eu queria que vocês guardassem que você vai ter um primeiro momento de 1600 a 1650, que é a formação do barroco. A partir de 1640 a 1650, um barroco alto, já muito operístico, muito de teatro, e uma dicotomia forte entre França e Itália. Depois você tem a Alemanha entrando na jogada com os organistas, lá com Froberger, com Buxtehude, Pachelbel, e aí você vai ter Bach já no começo do século XVIII. E aí você vai ter Vivaldi com os violinos e com a ópera. Aí você vai ter o Handel, que sai da Alemanha, vai para a Itália e depois vai morrer na Inglaterra. Na verdade, ele vai para a Irlanda do final da vida, esses oratórios que a gente conhece. Ele se converte ao catolicismo, né? E vai ter um novo sopro de inspiração aí com temas bíblicos no final da vida. Que é o Aleluia, por exemplo, que a gente ouve, é um exemplo disso, né? Do Messias, que era um oratório. Né? Bom, espero que tenha ficado bom para vocês entenderem o barroco. Queria que vocês lessem os slides. E na próxima aula a gente vai pegar a passagem do classicismo e o classicismo. Estou tentando fazer aulas curtas, ó, cheguei a 25 minutos, é o que eu queria chegar. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem no zap, eu quero ajudar, tá bom? Olha, semana que vem tem eleição, votem, é eletrônico, não paga nada, se interem sobre os candidatos. Eu já falei para vocês que eu tenho o meu, mas eu queria que vocês olhassem para todas as chapas e votem, importante, tá? E cuidado essa semana aqui, tá feia a coisa, viu? O Covid vai pegar. Obrigado pela atenção aí, fiquem bem, saúde. Um abração aí.